Minuto de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Começamos mais um mês de novembro, Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. Entre os principais sintomas do câncer de próstata estão a dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro, a diminuição do jato de urina, dores na região pélvica e presença de sangue na urina ou no sêmen. No entanto, muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante. Homens que apresentarem qualquer um desses sinais devem procurar um urologista, que é o médico especialista em saúde masculina, que poderá realizar os exames necessários para avaliar a presença da doença e orientar sobre o tratamento adequado. A recomendação médica é que, a partir dos 50 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, o antígeno prostático específico. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos. O câncer de próstata, quando detectado precocemente, tem grandes chances de cura. E conhecer os fatores de risco é importante para a prevenção. E alguns hábitos que auxiliam são, por exemplo, a alimentação saudável. Uma alimentação saudável é crucial na prevenção do câncer e de outras doenças crônicas. Homens devem evitar alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio, consumindo-os com moderação. Nas refeições diárias, é muito importante incluir frutas e verduras, legumes, grãos integrais e carnes magras. E reduzir o consumo de álcool também é essencial, já que não existe uma quantidade segura para a saúde. E existem outras coisas, como as atividades físicas, por exemplo, né? Todo mundo sabe que a prática de exercícios físicos promove a melhoria da qualidade de vida, ajuda no combate ao estresse, previne doenças, além de muitas outras vantagens para o corpo. É importante também não fumar, reduzir o consumo de álcool e cuidar da saúde mental. É isso aí, tá dado o recado, hein? Neste mês, vamos procurar fazer um check-up e exames para prevenir o câncer de próstata. Novembro Azul, saúde do homem, cada passo conta. É verdade, logo mais às 8h40 aqui no Conexão Senado, a gente vai ter uma entrevista com o urologista Elias Assad Chedi para falar sobre o câncer de próstata e também sobre essa campanha Novembro Azul. Novembro Azul, todo ano você sabe, tem essa campanha do Novembro Azul e ela é muito importante para conscientizar, alertar os homens com relação à questão da próstata, do câncer de próstata. A gente já falou, é um dos mais recorrentes nos homens, só perde aí para o câncer de pele e a maioria dos casos são detectáveis, tratáveis, curáveis. Então é preciso que haja essa conscientização. Daqui a pouquinho, na nossa entrevista do dia, às 8h40, vamos falar mais um pouquinho a respeito desse assunto do Novembro Azul e principalmente como vencer o preconceito. Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Bulgária. Uma das grandes superproduções épicas de Hollywood é o filme Spartacus, de 1960, protagonizado por Kirk Douglas,
tendo como coadjuvantes Laurence Olivier, Tony Curtis e Peter Ustinov, entre outras estrelas. Ele conta a história do gladiador Espartaco, que liderou uma revolta de escravos entre os anos 74 e 71 a.C., espalhando-se pelo sul da Itália e derrotando vários comandantes romanos. O exército de ex-cativos somente foi esmagado pelas 6 legiões do procônsul Crasso. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando o general romano vencedor pergunta aos prisioneiros qual deles é Espartaco. Mesmo ameaçados de serem crucificados, todos se identificam como o líder da rebelião para protegê-lo. I'm Spartacus! 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 O que muita gente não sabe é que Espartaco, que se tornou símbolo da luta pela liberdade, era originário da Trácia, território que faz parte da atual Bulgária, país que fica ao norte da Grécia. Uma das atrações da nação búlgara, que recebe um número de turistas superior ao de habitantes, é o fabuloso túmulo trácio de Kazanlak, ricamente pintado, que faz parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Também em Kazanlak encontra-se o belo Vale das Rosas, onde é produzido óleo que há séculos serve de base aos mais famosos perfumes da França e de outros países europeus. A colheita é um trabalho completamente manual e de muita paciência, pois as delicadas flores são cortadas uma a uma e colocadas em cestos para serem enviadas às destilarias. Após ter feito parte do Império Romano, a Bulgária constituiu-se num país independente no final do século VII. Tornou-se uma grande rival do Império Bizantino, com o qual teve constantes guerras. Finalmente, os búlgaros foram derrotados pelos turcos otomanos no final do século XIV, perdendo assim sua independência. Nos 5 séculos de dominação otomana, a Igreja Cristã Ortodoxa contribuiu muito para manter a cultura e a religião dos búlgaros. O Mosteiro de Rila, monumento nacional, é um exemplo desses lugares onde os monges não apenas defendiam a identidade nacional, mas acolhiam os lutadores contra os opressores otomanos. Foi exatamente a Convenção Popular da Igreja Búlgara, realizada fora do país, em Constantinopla, em 1871, a primeira semente do poder legislativo na posterior Bulgária independente. Também deve ser mencionada a Assembleia Popular na cidade de Oboriste, em 1876, onde foi adotada a decisão histórica de iniciar a insurreição de abril desse ano contra os turcos otomanos. A Guerra Russo-Turca, de 1877 a 1878, teve como resultado a libertação da Bulgária e de outros países balcânicos da ocupação otomana. E no ano seguinte, foi instituído o poder legislativo no país, que se converteu num principado independente. Na ocasião, foi adotada a Constituição de Turnovo, que definia o Principado búlgaro como monarquia hereditária e constitucional, com uma representação popular,
No caso, uma Assembleia Nacional unicameral. Essa Constituição durou até 1947 e estabeleceu princípios democráticos que guiaram o país. Na Segunda Guerra Mundial, a Bulgária se tornou aliada da Alemanha muito mais por questões estratégicas e reivindicações territoriais do que por apoiar a ideologia nazista. Por isso, mesmo tendo sido adotada a chamada Lei de Defesa da Nação, que impunha restrições aos búlgaros de origem judaica, a população resistiu às pressões alemãs para deportar esses judeus para os campos de concentração. Os parlamentares búlgaros tiveram um papel importante para evitar a morte desses cidadãos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Bulgária ficou sob a influência soviética e converteu-se numa república popular com um parlamento com pouco poder, composto por integrantes do Partido Comunista e da União Nacional Agrária. Com o fim do comunismo, a 7ª Assembleia Nacional Constituinte de 1991 aprovou a atual Constituição da República da Bulgária. Ela estipula que o país é uma república parlamentarista e um Estado democrático e social. Garante os princípios da separação dos poderes, dos direitos e liberdades dos cidadãos. A Assembleia Nacional Búlgara é composta por 240 deputados eleitos a cada 4 anos e, em suas atividades legislativas e de controle, baseia-se nos ideais de liberdade pelos quais morreu há mais de 2000 anos o gladiador Espartaco. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eliseu Caires. E como prometido, vamos então à nossa entrevista do dia. Hoje a gente vai falar sobre o Novembro Azul. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o número estimado de casos novos de câncer de próstata no Brasil para o triênio de 2023 a 2025 é de 71.730, o que corresponde a um risco estimado de 67,86 casos novos a cada 100 mil homens. E para falar sobre o câncer de próstata e sobre a campanha Novembro Azul, a gente conversa agora com o urologista, doutor Elias Assad Neto. Doutor Elias, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês por me entrevistarem nesse mês que se inicia a campanha contra o câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata. Doutor Elias, acho que boa parte da população, por conta dessa campanha mesmo do Novembro Azul, nos últimos anos, percebeu que a conscientização sobre o câncer de próstata é fundamental. Mas a gente tem visto resultados dessas campanhas? Os homens têm procurado fazer os exames preventivos? Olha, cada vez mais a gente sente que está tendo uma aderência maior da população. Aqueles distúrbios, não vou fazer o exame físico que inclui o toque retal, que era o grande problema, os homens estão quebrando esse tabu, eles estão mais conscientes, apesar de que o número de casos ainda é alto. Mais de 70 mil casos é a previsão do INCRA para os próximos 2 anos no Brasil. Cada 6 homens que a gente encontra na rua, em 1000, vão ter câncer de próstata. Então é muito importante a prevenção do câncer de próstata. Como que se faz essa prevenção do câncer de próstata? Simplesmente
com uma história clínica que o médico tira do paciente. Fora a história clínica, um pequeno exame de sangue chamado PSA, que pode ser feito com 4 horas de jejum, o exame físico. E se resultar alguma dúvida nesse exame, hoje a gente tem outros dados, fora ir para a biópsia. A gente tem a ressonância magnética de próstata, que ela diz se a biópsia é realmente necessária ou se essa elevação do exame de sangue do PSA só foi por algum quadro infeccioso ou inflamatório. E a gente sabe também que há muito preconceito, né, com relação a esses exames. Os dados mostram que cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente no toque retal. Como superar esse preconceito? Ainda é um preconceito muito grande com relação a isso, apesar de todas as campanhas, né? O preconceito existe, mas cada vez, volto a repetir, cada vez a gente vê que realmente ele está caindo, esse preconceito. Hoje os homens procuram fazer a prevenção, desde que ele tenha um acesso à saúde, ele acaba fazendo a prevenção, que inclui o toque retal. E é importante, por que o toque retal é importante? Porque a próstata é um órgão situado entre a bexiga e a uretra e tem uma característica macia, molinha, adenomatosa, que a gente chama. Qualquer processo cancerígeno torna mais endurecido esse nódulo e a gente percebe no toque. Outra coisa que a gente percebe é o aumento do PSA, que é esse exame de sangue que eu falei. E ainda, se resultar uma dúvida, hoje ainda nós temos a ressonância para quantificar a necessidade de uma biópsia ou não. Então o homem precisaria fazer essa prevenção anualmente, juntamente com aquele check-up que é feito, porque com relação à saúde da mulher, a mulher não tem problemas com relação a isso, anualmente faz a sua prevenção, mas o homem geralmente só vai no médico quando sente alguma dor. Essa prevenção deveria ser feita anualmente, juntamente com o check-up, doutor Elias? O ideal seria fazer a cada 10 a 12 meses, junto com o check-up de outras patologias, da parte cardíaca, da parte proctológica, mas o ideal é fazer pelo menos uma vez por ano esse exame. E não é somente o exame de sangue que algumas pessoas fazem, esse talvez seja o preconceito. O PSA está normal, o seu PSA está normal, mas se você tiver uma sequência do médico e ver que houve uma dobra do PSA, seu PSA está normal, era 1. De repente, em um ano, ele dobrou para 2 e pouco, mas ele ainda está normal, é um caso que requer atenção. Por que ele dobrou em um ano tanto? O senhor entendeu? Uhum. Se o indivíduo não teve um quadro infeccioso ou um quadro inflamatório. O senhor poderia trazer para a gente algumas dicas de prevenção com relação ao câncer de próstata, doutor Elias? Olha, a prevenção, o câncer de próstata, a gente sabe que a dieta rica em licopeno é ótima, né? Principalmente tomate. Mas uma dieta baixa em gordura, diminuir a quantidade de álcool, porque o álcool não deixa de ser um irritativo da parte urinária. O álcool diminui o pH, e esse pH da urina pode provocar um sintoma irritativo na parte prostática. Qualquer diminuição do jato urinário em relação procurar o colega médico, o seu médico, por um exame de prevenção, evitar infecção de repetição, principalmente os indivíduos diabéticos ou que tenham outras patologias. Os indivíduos da raça negra têm uma incidência maior. E não esquecer do fenômeno da hereditariedade. Se o seu pai teve câncer de próstata, ou seu tio paterno, ou você, como familiar, deve fazer o PSA a cada 6 meses, que a chance de você ter maior do que 20% do indivíduo normal.
Ok, então, doutor Elias Assad de Neto, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia e até uma próxima oportunidade, doutor Elias. Muito obrigado você mais uma vez por poder esclarecer a população. Agenda do Senado. Vamos então aos destaques da agenda do Senado. Voltando a conversar com a gente, o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado Federal. Guerzoni, bom dia. Bom dia, Gegel. Temos uma semana, Guerzoni, onde o Congresso, onde o Senado estará de ponto facultativo entre quarta e sexta-feira por conta do P20, a reunião dos parlamentos do G20. O que é que você destacaria nessa semana curtinha por conta desse ponto facultativo, Guerzoni? Pois é, essa é uma semana muito diferente, né, das semanas que a gente tem costume de assistir aí no ano legislativo. A gente tem um grande evento que acontece aqui no Palácio do Congresso Nacional, né, a reunião dos presidentes dos parlamentos do G20, e em razão disso a semana é, como você comentou, bastante curta, né? O Congresso só vai funcionar hoje e amanhã, né? Quarta, quinta e sexta serão dedicados exclusivamente para essa reunião e não haverá sessões, não haverá reuniões de comissões, né? Nós temos aí uma redução significativa da atividade parlamentar em razão desse grande evento internacional. Mas teremos aí algumas atividades fora dessa atividade internacional no Senado. A gente tem aí amanhã, está prevista uma sessão deliberativa, né? Será a única sessão deliberativa do plenário nessa semana. E há uma grande expectativa da votação nessa sessão do projeto de lei que trata dos mercados de carbono. É um projeto de lei bastante importante e polêmico. Ele já tramita há alguns meses aqui no Senado, mas há um acordo entre as lideranças, né, e um compromisso de fazer o possível para aprovar esse projeto ainda amanhã, porque a gente tem na semana que vem, né, um outro evento internacional, não é aqui em Brasília, é em Baku, no Azerbaijão, que é a COP20, e há um compromisso de aprovar esse projeto antes da COP20. É provável que o Senado altere o projeto veio da Câmara e ainda terá que voltar para a Câmara, e a ideia é que antes do início desse evento internacional essa semana, esse projeto seja encaminhado para sanção. Então essa deve ser a grande atividade parlamentar especificamente dessa semana, mas a gente deve ter também aí uma continuidade dos debates, especialmente por causa da reforma tributária. A Câmara aprovou semana passada o segundo projeto de regulamentação da emenda constitucional da reforma tributária. Então os dois projetos estão no Senado e há um compromisso político aí de tentar aprovar esses projetos até o final do ano, né? O relator, que é o senador Eduardo Braga, tanto o relator quanto o presidente Rodrigo Pacheco falam em tentar encerrar o debate aí ainda nesse mês de novembro e votar essas matérias no plenário na primeira semana de dezembro, e isso implica uma negociação muito intensa, porque esse mês de novembro, né, além dessa semana curta que a gente tem agora, nessa primeira semana, a gente tem um feriado na semana que vem, na sexta-feira, e um outro feriado na semana seguinte, no dia 20, né, que é a primeira vez que o feriado do Dia da Consciência Negra vai ser comemorado como feriado nacional no Brasil. Então os parlamentares estão aí com um calendário muito apertado para votar essas duas matérias extremamente complexas, extremamente polêmicas, né? A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos já fizeram vários debates com segmentos da sociedade. Então a gente deve ter essa semana também uma articulação grande em torno desses projetos, ainda que com certeza não haja nenhuma deliberação ainda
ainda sobre eles. Então, uma semana curta, mas que vai precisar de sobrar um tempo para as atividades legislativas. Tenho mais um minutinho aqui, Gilberto Guerzoni. Eu queria aproveitar a sua expertise como consultor legislativo do Senado, que você explicasse um pouquinho para a gente também sobre esse P20. Todo mundo está ouvindo falar em P20. O que é o P20 e por que é tão importante uma reunião dessa aqui no Congresso Nacional? Pois é, o P20 é uma das partes do G20, né, que é uma grande reunião internacional dos chefes de Estado, das 20 maiores economias do Brasil. E uma das atividades é o P20, que é a reunião dos presidentes dos parlamentos desses 20 países, né, das 20 maiores economias do planeta. E essa reunião vai acontecer aqui em Brasília, né, quarta, quinta e sexta, reunindo esses presidentes. Então é um encontro bastante importante, né, a primeira vez que o Brasil cedia a esse tipo de reunião, e certamente será fundamental para a troca de experiências entre os parlamentos de todos esses países, né? São países aí que representam a grande maioria do PIB, a grande parte do PIB mundial, e que são os principais atores tanto na economia quanto na geopolítica e no mundo, e a integração dos parlamentos desses 20 países será fundamental, né? Na semana que vem a gente terá a reunião dos chefes de Estado, que acontecerá no Rio de Janeiro, mas a reunião dos poderes legislativos será aqui em Brasília, e é um evento de grandes proporções. Muito obrigado, Gilberto Guerzoni, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, Guerzoni. Tá certo, obrigado, até logo. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. E hoje é segunda-feira tem 11 minutos, está no ar e já chamamos o nosso comentarista Bola de Ouro. É bola de ouro que nem o Vini Júnior tem, mas ele tem. É o nosso Pedro Pince, que diz todas as verdades. Pedro, tudo bem? Um final de semana aí cheio de notícias, hein? Muitas. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Deu pra ti, dia, baixo Pedro. Astral, vá para Porto Alegre. Tchau, né? Exatamente, é isso aí. Deus. Já é bom, né? É bom saber que Porto Alegre está se reerguendo depois de toda aquela tragédia, e nada melhor do que se reerguer com cultura, com Sem coisa dúvida, boa, né? Sem dúvida. É um lugar que tem tantos nomes importantes, né? Da literatura nacional, né? Sem dúvida. Mário Quintana, Moacir Scler, e aí você vai em muitos. É verdade. Tomara que o evento seja um sucesso. Muito bem, mas estamos aqui às ordens. Tudo bem? Tudo bom, Pedro bom. Pince, eu quero falar só pra gente começar assim bem o nosso 11 minutos. Eu quero falar, a semana, como eu disse, foi cheia de notícias, mas eu quero falar uma delas. É tanto, o que eu vou falar pra gente? Não, vou começar com o Marcelo já para começar com polêmica. Olha que animação. Muita notícia. Treta no Fluminense. Boa. Treta no Fluminense, e o Marcelo não faz mais parte do tricolor. Olha, o Mano deu uma enquadrada no Marcelo, que parece que não gostou. Eu sei que no final dessa pendenga, o Marcelo está fora do Fluminense, e eu pergunto a você, quem tem razão nessa treta e se o Marcelo vai fazer falta? O Marcelo esticou a corda demais, né? Na minha opinião, Gisele. Porque desde que ele voltou para o Fluminense, a gente ouve relatos de canais que cobrem o clube diariamente ali. E em algum momento o Marcelo passou a se sentir, às vezes, maior do que a instituição. Entendeu? Então, é aquela coisa, né? Vai entrar aqui aos 45, que foi o caso, né? No jogo contra o Grêmio. Ele ia entrar ali no final do jogo e parece que rolou uma insatisfação e o Mano encostou nele ali, ele não gostou, tá encostando em mim para fazer média com a torcida. E o Mano nunca foi um técnico fácil, de
não é um cara muito de lidar com um jogador com alegria e satisfação, não. Ele não é muito diplomático, digamos assim. Exato, obrigado. É meio bruto. Bastante, inclusive com a torcida, não só adversária, como a do time que ele está comandando. Então ele não ficou satisfeito e falou ali, inclusive na coletiva, ouviu que não gostei e não vai entrar. E o fato da diretoria do Fluminense, notadamente o Mário Bittencourt, no dia seguinte ter ali anunciado a rescisão do contrato do Marcelo sem muita justificativa, uma nota oficial até um pouco fria, diante do que o Marcelo já fez pelo Fluminense. Chancelou o técnico, né? Sim, e o próprio elenco já estava ali do lado do próprio treinador. O Marcelo já estava parecendo até um pouco isolado no elenco tricolor. E o que aconteceu ali só corrobora o que a gente está dizendo. Agora, vai fazer falta? Eu acho que vai. Porque o Fluminense tem um Mundial para jogar e hoje o Fluminense tem o Diogo Barbosa na lateral esquerda, que não é essa sumidade toda, e um jogador chamado Gabriel Fuentes, que é um equatoriano, acho, que também não é isso tudo. Agora, tecnicamente, o Marcelo é muito superior a esses dois juntos. Então, acho que tecnicamente faz falta. Agora, para a gestão de elenco, de vestiário, e o Fluminense é um clube que tem muitas cobras criadas, né, já, que a gente chama no vestiário. Sim. Você tem o Ganso, você tem o Fábio, você tem o Felipe Melo. De repente, se o técnico perde as estribeiras ali, perde o controle também do vestiário. Perde o elenco completamente. Então, alguma coisa tinha que ser feita, justamente. Então, vamos ver como é que vai o Fluminense sem o Marcelo, que tinha acabado de dar nome, inclusive, Gisele, ao estádio da base do Fluminense em Xerém, que tinha acabado de ter o nome de Marcelo Vieira. Que momento, por ele ter sido ele só esperou isso. Formado ali, exatamente. Existem certas... às vezes o time dá certo e às vezes o time não dá certo. Dessa vez não deu certo. Não. Bom, daqui a pouco nós vamos repercutir outros fatos que foram destaques no fim de semana, mas agora, 11 minutos, vai falar de atividades físicas para idosos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou na última semana o projeto que cria Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa. O texto busca promover a prática regular de atividades físicas e esportivas pela pessoa idosa, visando a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde, a manutenção da autonomia e a redução da dependência funcional. A relatora senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, incluiu emenda para que a orientação sobre a prática de esportes seja realizada por profissionais de educação física ou de fisioterapia. Tem que ter uma orientação segura, na qual seja realizada por profissionais de educação física ou de fisioterapia, para que efetivamente tenha como foco a prevenção e promoção do envelhecimento saudável, reduzindo as chances, principalmente de lesão, que acontece muito nessa faixa etária. É um projeto fundamental, porque a nossa população está envelhecendo, e de forma célere. Exatamente, eu diria, corroborando o que diz aí a senadora Leila Barros, estamos envelhecendo de forma célere. Cada vez mais a população brasileira está ficando mais idosa e essa população precisa chegar a essa idade saudável. E um pouco mais independente, né? Porque o que atrapalha muito a vida do idoso, a qualidade de vida, é essa dependência de outra pessoa, né? O músculo, né, faz toda a falta e faz toda a diferença aí para quem está ficando idoso. Quando você perde a mobilidade, você praticamente, né, você deixa de sair de casa, você não quer mais passear, e aí vai um ciclo, né, vicioso. Você não quer mais sair, você começa a ficar mais em casa, aí não quer fazer atividade, e aí vai definhando. O ideal realmente é manter aí o músculo para, né, continuar a atividade física e para continuar vivendo bem. E manter a independência, né, Pedro Pincer? Sem dúvida, e se isso for feito, né, me espanta até que tivesse que ter sido colocado uma emenda para se dizer que a atividade tem que ser orientada por um fisioterapeuta ou por um educador físico. Isso aí é uma condição sine qua non. Você não pode botar o seu corpo ou o corpo de uma pessoa que você preza na mão de qualquer um para fazer esse tipo de atividade, né? Então
que bom que os fisioterapeutas e educadores físicos já têm aí essa possibilidade, né, para facilitar o trabalho de todo mundo. Até porque uma atividade que seja mal feita vai piorar a situação, Com né? Vai certeza, provocar lesão, piora, E se né? isso é ruim para uma pessoa que não tem muita idade, você imagina para pessoa idosa, né? Exatamente. Sim. Bom, 8h22. Vamos então voltar aqui ao nosso giro esportivo, porque a agenda tá lotada, mas a gente é tipo aquele, sabe, corredor que não quer nem saber. Ele quer chegar no final. A gente vai chegar no final às 8h30 falando de tudo. Tic-tac, vai. Tic-tac. Vamos começar falando sobre a lista do Dorival para a data FIFA da semana que vem. Tem jogos da seleção brasileira, os últimos jogos do ano, a partir da próxima semana, dias 14 e 19, me parece. E a lista do Dorival veio faltando o Endrick, muita gente falando sobre, mas como assim? É normal ou sinaliza mais alguma coisa para você, meu caro Pincer? Eu acho que é normal porque ele não está jogando. Ele nem no Real Madrid está jogando direito. Então, se bem que outros jogadores também não estão jogando e acabam sendo convocados, mas nesse ponto eu acho normal a não convocação do Endrick. E com relação à questão da lista, algum nome te surpreendeu? Não teve muita surpresa. Protocolar. Né? A única novidade maior em relação à última lista foi o Murilo, que é um zagueiro que era ex-Palmeiras, que hoje está no Nottingham Forest, né, que agora foi convocado. Mas o resto da lista não surpreende, não. Até para nomes para os quais eu sou terminantemente contra a convocação. Vai falar do Lucas Paquetá? Lucas Paquetá. Mas você também é uma perseguição com o Paquetá, hein, Pedro Pince? Não, e agora tem uma possibilidade até dele parar lá em General Severiano, né? Porque vai queimar a língua, hein? Porque o Igor Jesus está sendo cogitado lá no West Ham e o Paquetá pode entrar no pacote. Mas tomara que isso não aconteça. Eu quero ver você ainda dizendo nunca duvidei, hein, Pedro Pince? Nunca critiquei. Nunca critiquei. Tomara, né? Tomara. Bom, vamos falar então da primeira partida da Copa do Brasil. O título está em disputa e nos primeiros 90 minutos deu Flamengo. O Flamengo saiu na frente no primeiro jogo. Decisão da Copa do Brasil, Maracanã lotado, e o Gabigol desencantou, fez 2 gols com bola rolando. Fazia tempo que ele não fazia gol normal, né, digamos assim. O último foi aquele pênalti, mas com bola rolando, 2 gols. Fez as pazes novamente com a torcida, digamos assim, e um resultado que é interessante, mas que, na minha opinião, já vi muita coisa em Copa do Brasil sendo definida com viradas. Então, lá no Mineirão... Inclusive o seu título, né? Inclusive o meu título. Foi assim, com viradas. A gente não pode dizer que está fechado não, né, Pedro Pince? Não pode, mas primeiro há que se falar de Gabriel Barbosa, né? Porque é impressionante. Talhado para fazer com indecisão. Predestinado, né? Impressionante. Só o Pedro chama de Gabriel Barbosa, você percebe, né? Eu vou continuar. A menos que seja estatutário, eu tenho que trocar. Agora, ele participou do primeiro gol, porque o rebote que o goleiro dá pro gol do Arrascaeta foi o Gabriel que desferiu o chute, chutou, né? E depois fez mais 2 gols, e quem quer dizer... E aí o cara entra para um Olimpo de jogadores, por exemplo. Ele pode igualar o número de títulos que apenas Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e Leo Vigildo Lins da Gama Júnior, né, que é o lateral esquerdo. O Maestro Júnior. Exatamente. Que são os caras que mais têm título na história do Flamengo. O Gabriel pode chegar junto dessas sumidades rubro-negras. Não é pouca coisa então, não, viu, Pedro? Há que se louvar. A gente pode ter todas as críticas, brincar aqui, não chamar ele pelo apelido e tal, mas é um cara muito, muito importante para a história do Flamengo. Perguntando, assim, está fechado? Não está fechado, mas a portinha está ali
quase trancada. Agora, eu não porque- reconheci o Atlético Mineiro nesse jogo, não. Achei o Atlético Nem eu. Mineiro Especialmente bem... no primeiro tempo. Não é? Um primeiro tempo que eu olhava assim, mas cadê o Atlético? O Atlético não encaixava a marcação, o Flamengo estava Isso. jogando muito à vontade ali no meio de campo, criando Isso. jogadas, e o Atlético Mineiro praticamente sequer chutava gol. E não há justificativa, porque o Fausto Vera não pôde jogar porque já jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians e não pôde jogar, que é o volante principal, né, hoje do Atlético Mineiro. Porque o Daverson não jogou porque jogou pelo Cuiabá. Isso não justifica. Eu acho que o Atlético foi pouco ambicioso no jogo de ontem. E isso pode acarretar na perda do título da Copa do Brasil, porque por mais que você esteja lá na Arena MRV com todo mundo lotado, né, o Atlético Mineiro com um bom time, mas você não tomar gol do Flamengo é muito difícil, porque o poderio ofensivo do Flamengo é muito grande e o Bruno Henrique volta também, que estava suspenso ontem e não jogou. Então eu acho muito difícil do Atlético reverter o resultado. E aí, puxando a brasa para minha sardinha, eu espero sinceramente que na final da Libertadores eles façam um primeiro tempo exatamente como eles fizeram ontem. Mas a gente vai falar sobre isso Vai aí. facilitar a vida do Botafogo, mas isso é pauta futura, Pedro Pisse. Futura. Não antecipa, não. Não. Olha, hoje é dia de jogo decisivo na Série B, que muito me interessa, até porque quem tá na frente ganhou os seus jogos, né? O Santos ganhou, o Novo Horizontino ganhou, e o Sport, que é o terceiro colocado no G4 da Série B, tem um jogo contra o Operário Ferroviário às 18 horas. O primeiro jogo a gente perdeu na Ilha quando a gente estava bem, e agora a torcida quer vingança contra o Operário Ferroviário, até para que o Novo Horizontino e o Santos não se distanciem muito. Então, hoje tem jogo da Série B além do Sport, tem Ponte Preta e Paysandu, e tem Ituano e CRB. Eu acho que na segunda divisão, acho que 3 dos 4 postulantes ao acesso já estão definidos, né, Gisele? Acho que a briga é pela quarta vaga ali, entre o Mirassol e o Ceará, que conseguiu uma boa vitória contra o Avaí ontem. Sim. Inclusive, se o Ceará não tivesse ganho esse jogo, o Santos já estaria, né, matematicamente na Série A. Isso não aconteceu. Porque o Ceará ganhou de 2-0 do Avaí. Queria dizer isso também, mas eu tô cauteloso, sabe? Vamos cada dia é um dia. Eu tenho para mim que Santos, Sport e Novo Horizontino já podem comemorar o acesso à Série A. Eu espero que você esteja certíssimo. Mas ele só vai comemorar depois. Deixa acontecer. Olha, e eu quero terminar falando sobre Fórmula 1 no Brasil, na festa dos 30 anos de Senna. O show foi do Verstappen, saiu no fim da fila, 17º, terminou em primeiro com chuva e tudo. Né? Mas que corrida inacreditável do Verstappen. Sim, foi muito... E ele ontem, inclusive, colocou essa corrida como a maior vitória da carreira dele, né? Porque não é fácil não, você debaixo daquele temporal, largar em 17º e hoje está comemorando uma vitória. Você vê que ele largou em 17º e na primeira volta, ele terminou a primeira volta já em 10º. Impressionante. Então foi realmente uma corrida sensacional da parte do Verstappen. A gente achava que a McLaren, especialmente com o Lando Norris, poderia se manter ali na frente, não foi o que aconteceu. E praticamente, agora falando de campeonato, né, era uma vitória que o Verstappen estava precisando. Sim. Porque o vice-líder era justamente o Norris. Sim. E agora com essa vitória do holandês, ele praticamente garante mais um campeonato para ele. Mas a corrida foi muito legal mesmo. Você viu ele falando que ele sempre se dá bem na chuva, porque na Holanda chove muito, e que quando ele treinava, ele sempre treinava na chuva, então ele já tem aí o know-how da chuva. Olha, e nos 30 anos do Senna, que era o mestre de pilotar na chuva. Pois choveu muito. Tinha hora que não dava nem para ver os carros, né, de tanta chuva.
E a homenagem que a gente citou aqui na sexta-feira, né, que aconteceria do Lewis Hamilton, foi uma coisa realmente muito legal, com direito à bandeira brasileira. Foi bonito demais. Foi muito bonito, muito legal mesmo. Então, um grande prêmio que começou com muita chuva, logo no treino de classificação no sábado, temia-se até. Foi tudo adiado, né? Tudo adiado, mas acabou dando tudo certo. O Senna merecia nessa data icônica de 30 anos sem Ayrton Senna. Exato. Meu caro Pedro Pinto, você tá vendo como o time é bom? 8h30 e a gente falou praticamente no que interessava. De chocalho, né? Pedro Pinto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Destaquezinho final, 15 segundos. Hoje Botafogo e Vasco e... Hoje não, desculpe. Hoje Palmeiras e Corinthians. E amanhã. E amanhã Botafogo e Vasco a briga pela... Meu coração tá dividido entre vocês dois, vou te falar a verdade. Ponta da tabela da Série A. Gente, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui. Um abraço a vocês, Gesiel, Raquel, e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado, até sexta-feira.